Boa noite. Vamos dar aqui um tempinho para o pessoal ir entrando. Vamos dar aqui um tempinho. O pessoal tá entrando. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Hoje vai ser a aula 4 do curso Noites Tranquilas. Vocês que entraram agora, já vou pedindo para que dê aqui bastante coraçõezinhos. Boa noite, Ítala. Você aqui, né? Sempre já tô conhecendo você. Já mandei seu e-book pro seu e-mail. Aí você dá uma olhadinha, viu? Qualquer coisa você me fala. Se tiver alguma dificuldade, se o e-mail não chegou. Já vai compartilhando aqui vocês que chegaram para outras mamães. Boa noite, Daisy. Olha, hoje nós vamos falar sobre saltos do desenvolvimento, né, e o impacto desses saltos no sono do bebê, né? Vai ter também mais um sorteio, tá? Sobre esse e-book. Aí Ítala recebeu, tá dizendo que o e-book é maravilhoso e realmente tem informações super importantes. É um e-book super objetivo para que você aplique em casa e melhore o sono do seu bebê, né? Mas para que chegue mais pessoas aqui na live, eu peço que cada uma de vocês compartilhe aí, né? Pelo menos com 2 pessoas aí, com 2 mamães, para que elas entrem aqui na live e saibam mais sobre saltos do desenvolvimento. Porque o que é salto, né? Então eu vou já para o primeiro tópico da nossa aula. Vocês são novas aqui, eu conheço Ítala, Videz e algumas já chegaram aqui. Mas para quem não me conhece, eu sou Camila, sou consultora do sono, sou consultora em amamentação e fiz esse curso para que você tenha os primeiros passos para melhorar o sono do seu bebê. E os saltos, eles têm uma influência muito grande no sono da criança. O que seriam saltos, né? Os cientistas, não é nada assim muito comprovado cientificamente, mas observou-se que em alguns momentos, né, se repetem em vários bebês que eles aprendem novas habilidades. E aí, quando eles aprendem essas novas habilidades, eles mudam muito o comportamento deles. O comportamento tanto de interação social, quanto de sono e quanto de alimentação. Né? Então, esses saltos, eles realmente têm um impacto. Cada criança pode ter uma margem aí, né, de diferença de quando esses saltos acontecem. Não é igual para toda criança, a duração não é igual, mas a gente percebe que existem padrões, né, principalmente nos comportamentos de alguns desses saltos. Então, assim, a criança, por exemplo, ela chega ao mundo, ela não enxerga direito, né? Ela não tem controle aqui do pescoço, ela não tem controle do tronco, ela não sabe andar, ela não sabe engatinhar, ela não sabe rolar e falar, ela não escuta tão bem, né? Ela não tem a interação, ela não tem a percepção, né, do todo. A criança, quando nasce, ela às vezes nem entende que ela nasceu, né? Então, assim, é tudo muito novo para ela. E aí, o que acontece nesses saltos? Ela começa a adquirir novas habilidades, ela começa a aprender melhor, né, o que está acontecendo, e aí ela se sente muito insegura. Então, todas essas habilidades, né, todas essas novidades que chegam para esse bebê, isso gera uma alteração no comportamento dessa criança. Então, ela vai ficar um pouco insegura, ela vai mudar o sono. Então, existem muitas mudanças para essas crianças, né? E aí, a gente precisa saber o que fazer nesses momentos. Porque se você não souber o que fazer, você pode acabar trazendo alguns hábitos, algumas coisas que podem dificultar ainda mais o sono desse bebê. É nos momentos de saltos que muitas vezes as mães, né, e a família criam associações do sono. E o que são associações do sono? É quando o bebê ele precisa ir para o peito para ele conseguir dormir. Se ele não for para o peito, ele acorda o tempo todo de madrugada para ir para o peito, ou então quando ele precisa ser ninado, então todas as vezes que ele acorda de madrugada, que ele tem esses despertares, ele precisa ser ninado. Então é nesses momentos de saltos que as mães, que as famílias, elas ficam muito inseguras, e aí elas acabam inserindo esses hábitos nessas crianças, né? Então, assim, por exemplo, eu vou trazer aqui alguns exemplos de saltos para vocês entenderem que existem vários, né? Até a criança ter 2 anos de idade, existem vários saltos. Tem crianças que passam por todos, tem crianças que passam por quase nenhum. Então, isso varia de cada criança, né? Deixa eu só olhar aqui rapidinho. Hoje vai ter o sorteio do e-book, tá, gente? Então, esse sorteio que eu tô fazendo é justamente para que vocês estejam aqui. Então, só ganha esse e-book quem está presente aqui nessa aula.
Então eu vou mostrar aqui pra vocês o primeiro salto, que eu acho que é o mais importante, que ele tem um impacto muito grande no sono do bebê, que é a crise dos 3 meses. E aí, o que acontece? Por que essa faixa etária, essa questão dos 3 meses, ela gera esse impacto tão grande no sono da criança, né? Porque antes dos 3 meses, a criança nem sequer entende que ela nasceu, né? A gente fala que é o período de esterogestação, existe essa teoria da esterogestação. Então, a criança, ela não entendeu ainda que ela nasceu. Gente, quem tá entrando agora, sejam todas bem-vindas. Hoje, o assunto é salto do desenvolvimento e o impacto, né, no sono do bebê. Já vou pedindo que quem tá entrando aqui, hoje é sabadão, tô aqui, ó, meu bebê tá dormindo, mas eu tô aqui pra dar essa aula e já quero que vocês compartilhem, pelo menos com 2 mamães. Já vai chegar mais gente aqui pra aprender sobre isso, porque como eu estava falando, é nesses momentos de saltos que muitas vezes as mães ficam desesperadas, né? E aí elas começam a inserir hábitos nesse bebê e esse bebê passa a dormir muito mal. Então vamos compartilhando, vamos dando os coraçõezinhos e qualquer dúvida vai deixando aqui nos comentários. E por que existe essa crise dos 3 meses? Como eu estava falando, essa criança ela aprende que ela chegou ao mundo, que ela é um ser individual, né, que esse mundo ele é cheio de informações. Então é nesse momento de salto dos 3 meses que ela entende que ela, a mãe e ele são seres separados, porque até então essa criança ela pensava que eles dois eram a mesma pessoa. Então isso gera uma crise. Atrelado a isso, além desse salto, né, quando a gente fala de salto é porque a criança está aprendendo novas habilidades, então ela aprende a olhar melhor, ela já começa a enxergar melhor os contrastes, né? Ela começa a ouvir melhor, ela começa a ter uma percepção melhor do seu ambiente externo, e isso gera uma insegurança, e muitas vezes à noite, quando ela tá dormindo, ela acaba despertando e querendo ouvir melhor, querendo treinar essas habilidades novas, e aí também tem um pico do crescimento, que é junto. Então, aos 3 meses tem tanto o salto do desenvolvimento quanto tem um pico de crescimento. Então, a criança, ela cresce, né? Existe um estirão maior. Então, ela cresce mais, ela ganha mais peso. E aí, o que acontece? Ela demanda mais dessa mãe. Porque se ela, principalmente, se ela estiver, né, no aleitamento materno, ela quer ir o tempo todo para o peito. Geralmente nas crises dos 3 meses é o momento que existe o maior risco de desmame, porque a mãe, ela pensa assim, poxa, eu tenho que desmamar esse bebê, meu leite tá fraco, meu peito tá murcho, né? Porque ela acha que esse leite já não é mais suficiente. Mas o que acontece? E aí acontece mais uma coisa, que é no corpo da mãe. O corpo da mãe também muda, os hormônios se ajustam, né? Essa mãe, ela começa a produzir leite só o suficiente mesmo para a demanda do bebê. Então ela já não tem mais aqueles seios que ficam super cheios, né? Que fica vazando. Nesse momento também que a mãe, ela passa a perceber esses seios mais murchos, o leite ele começa a ser produzido no momento que a criança começa a amamentar. Então ela não tem mais aquele leite vazando o tempo todo, e aí ela fica insegura, ela acha que ela não tem leite o suficiente. Eu percebi aqui que tem algumas mamães que tá com bebê de 3 meses, ó, Daisy vai fazer 3 meses dia 7, deixa eu ver que teve outras mamães que colocaram aqui. Não, aí eu quero saber a idade do bebê de vocês, ó. Minha colocou aqui, meu peito, ele enche mais quando o bebê puxa, ele murcha, é normal. Então, Ian, justamente, nesse momento é porque existe, se o seu bebê tem mais de 3 meses, é porque já existiu o ajuste na produção desse leite. Então, você produz o suficiente para o seu bebê se alimentar. E aí você fica muito insegura. Aí Sara também tá com um bebê de 3 meses. Você fica muito insegura. Esse bebê é um bebê diferente. Ele já sabe que vocês são pessoas diferentes, né? Ele sabe, ele começa a perceber o mundo externo. Ele tem um estirão, ele tem um crescimento maior nesse período. E aí ele vai precisar ir no peito o tempo todo. E isso é normal, mas depois isso passa. Então tenham segurança, mantenham o aleitamento materno, né? Mantenha normal. O seu peito ele vai se sentir murcho, sim, você vai ficar com o peito murcho, o seu bebê vai ficar o tempo todo mamando, mas isso é normal, isso vai passar. Dentro de algumas semanas passa,
né? A Saadia colocou aqui, eu passei por isso com a minha primeira filha, eu acabei desmamando com 3 meses, não quero cometer esse mesmo erro. Então agora você já sabe que existe a crise dos 3 meses, né? Então assim, é super normal. Eu mesmo tô com o Rafa fez 5 meses e ele realmente ficava o tempo todo no peito. Miguel a mesma coisa, às vezes a gente não consegue fazer nada, né? A gente não consegue nem sequer tomar um banho direito, porque a criança ela fica extremamente irritada, ela fica chorosa e ela vai o tempo todo pro peito. Chega um momento que você sente ele totalmente murcho e você fala, meu Deus, eu não tenho mais leite. Essa criança ela tá chorando, ela tá esperneando, ela tá o tempo todo vindo pro meu peito porque ela está com fome. E não é isso. E aí é o que eu já retomei em outras aulas, né? Como é que você sabe se o seu leite está suficiente? Quando você vai ao pediatra, né? O seu bebê ele tá com peso adequado, tá com crescimento adequado, ele tem xixi presente constantemente na fralda. Esses são sinais de que você está produzindo bastante leite. Então você precisa confiar no seu corpo. O bebê ele vai passar por muitas transformações. Então esse é um período que eu falo, é o maior risco de desmame. Infelizmente, é nesse crise de 3 meses. Se ficar qualquer dúvida, pode falar. Inha, você falou que seu peito tá ficando um pouco murcho, que você não tá sentindo tanto. Assim, você tem que ir ao pediatra, né? Ver se a sua produção tá adequada. Boa noite, Sônia. Se o bebê tá ganhando peso, se ele tá ganhando peso, se você vê que ele faz xixi, cocô adequadamente, a fralda tá sempre cheia de xixi, é porque você tá produzindo bastante leite, tá? Então, fiquem tranquilas, confie no corpo de vocês e vai passar. E aí, toda mãe passa por isso. Eu acho que essa crise de 3 meses ela é muito presente em todas as crianças. E aí eu vou falar do próximo salto. Deixa eu escolher outro aqui. Que é a regressão do sono dos 4 meses. Esse é muito complicado porque ele dura às vezes até mais de 1 mês, a regressão do sono. Então, assim, geralmente é um momento que os pais ficam desesperados. Por quê? Geralmente o bebê, assim, tem crianças que têm uma dificuldade maior de dormir desde o início, desde recém-nascido. Eu mesmo tenho 2 filhos. O meu primeiro filho, eu já falei, né? Ele dormia bem, dormia a noite toda, tinha um sono satisfatório. Já nesse segundo filho, que é Rafa, ele já é mais desafiador para essa questão do sono, né? Então, assim, cada criança é diferente. Mas às vezes a gente vê um padrão de uma criança que vinha dormindo bem, tirava as sonecas direitinho, né? Ela dormia direito à noite e de repente ela passa a não dormir mais nos 4 meses, né? Por quê? Porque são novas habilidades que essa criança cria a cada momento. Ela tá enxergando melhor, ela tá se sustentando melhor o pescoço, então ela consegue virar, ela consegue olhar todo o ambiente, né? E aí ela começa a perceber cores diferentes, né? Movimentos. Se você tem um animal em casa, por exemplo, como eu tenho gato e cachorro, é um momento que o bebê ele começa a observar que tem outros seres que se movimentam, que tem barulhos diferentes. Então é nesse momento que a criança ela começa a perceber ainda mais esse mundo, ela começa a acompanhar os movimentos, as pessoas, começa a enxergar melhor, né? Querer agarrar objetos, levar à boca. É um momento que a criança, tudo que ela pega, ela sai agarrando. Vocês podem ver, o bebê de vocês talvez não chegou ainda aos 4 meses, mas quando chegar, quando você passa por qualquer lugar ou qualquer coisa que estiver ali perto dele, ele já vai agarrar, já vai querer levar a boca. Então tudo isso são coisas novas e esse bebê ele se sente seguro no primeiro momento. E isso é super normal. E aí ele começa a brigar para dormir. E aí a família fica desesperada, né? Eu mesmo já recebi consultorias de mães que fizeram isso, que tiveram um desespero com os 4 meses, porque elas começaram a ficar desesperadas, a perceber que o bebê não dormia mais, começava a brigar para sonecas, não amamentava direito, brigava para ir para o berço, justamente nessa regressão dos 4 meses. Porque o bebê, ele começa mesmo a perceber tudo que é externo. E aí, ele começa a se distrair de uma forma muito frequente. É um bebê que, se você estiver amamentando e tiver qualquer movimento, né, você tá ali sentada na sala, de repente vê um barulho, né, algo diferente, ele larga o peito para procurar. Aí ele já vira o rosto.
E aí as mamadas elas começam a ficar mais curtas, porque ele ganha força aqui em todo o rosto, ele ganha força e aí ele começa a mamar de forma mais efetiva, então ele não precisa ficar muito tempo no peito, porque ele mama de forma mais efetiva. E aí, ele, qualquer coisa se distrai. Então, essas mamadas, elas começam a ter um padrão diferente. Às vezes, por esse bebê tá amamentando de uma forma muito rápida, né, e se distraindo e saindo do peito com muita frequência, às vezes ele começa a acordar à noite para ele poder mamar. Porque tudo que ele não consegue mamar durante o dia, ele passa a querer compensar à noite. Então pode acontecer isso. E aí nesse momento a gente tem que observar se esse bebê ele realmente está amamentando de forma efetiva. Porque se ele não estiver durante o dia mamando de forma efetiva, ele vai acordar à noite para compensar essa necessidade, né? Então é uma coisa que a gente precisa observar bastante. Catherine, boa noite, seja bem-vinda. Observar todos esses detalhes. Essa regressão dos 4 meses é muito frequente e muitas famílias ficam desesperadas. Mas lá na frente, o próximo tópico, eu vou dizer como você deve lidar com os saltos, né? Vocês que estão aqui já perceberam saltos nos bebês de vocês? Porque o salto ele começa desde das primeiras semanas, né? Com 2 semanas mais ou menos tem um primeiro salto. Mas nem todas as crianças precisam seguir essa regrinha certinha, né? De todo salto ele vai seguir como... É de cada criança reage de uma maneira. Aí eu quero que vocês respondam aqui se já perceberam. Eu vi aí nos comentários que algumas mamães já estão percebendo essa questão dos 3 meses, da crise dos 3 meses, né? E aí se sentem seguras. Aqui Deise colocou aqui. Essa informação foi muito importante para mim. Ah, que bom. Fico feliz de estar te ajudando. Minha colocou aqui, que aula maravilhosa. Agradeço, gente, por vocês estarem aqui, porque sabadão à noite não é fácil, né? A gente quer estar distraindo, mas entenda que cada aula é, como eu falei, é um tijolinho. E aí você vai construir bons sonos do seu bebê, tá? Então não deixe de estar aqui e já compartilhe aí com outras mamães, dê bastante corações e vai dizendo o que vocês estão percebendo, vai dando esses feedbacks aí ao longo da aula, né? Eu vou daqui a pouco sortear, né, o e-book. Já teve Ítala que ganhou ontem, já enviei para ela, ela já mandou um feedback aí que gostou bastante desse e-book. Daqui a pouco eu vou sortear mais um outro e a pessoa tem que estar aqui presente na live para ganhar esse e-book. Eu vou sortear um agora, daqui a pouco. E eu quero falar para vocês mais uma vez que terça-feira, nessa live aqui de terça-feira, eu vou fazer a abertura da minha mentoria, que é uma mentoria sobre sono do bebê. Vai ter acompanhamento de 2 meses. Vai ser uma mentoria para melhorar o sono do seu bebê, para que você saiba o que fazer em cada estágio. Então, se o seu bebê não está dormindo bem, você está se sentindo insegura, você percebe que precisa de acompanhamento, precisa de uma orientação, esse é o momento, tá? Vai ter bônus incríveis, porque você vai ter aula sobre introdução alimentar, sobre comunicação não violenta, sobre aromaterapia, massagem Chantala, amamentação. Então vai ter vários assim bônus que vai te ajudar a trilhar um sono adequado, porque muitas vezes o seu bebê não está dormindo bem, são pequenos ajustes que você precisa fazer no seu dia a dia e isso já vai ajudar, né? E a aromaterapia, por exemplo, é um aliado muito importante, porque essas essências, existem essências que ajudam no sono, ajudam a melhorar o sono, tanto de adultos quanto de bebê, mas precisa saber usar, principalmente em crianças. E aí eu vou trazer uma profissional nessa mentoria que vai ajudar vocês. Vou falar agora de um outro salto que também é muito presente. Muitas famílias reclamam, que é um salto que a gente chama de angústia da separação. Esse salto de angústia da separação, ele é muito variado em cada criança. Tem crianças que podem apresentar desde os 6 meses, tem crianças que apresentam lá para os 8 meses, 9 meses, que é o mais comum. Essa angústia da separação é porque o bebê ele começa a ter medo de quando a mãe se separa dele, sai de perto dele, sai do campo de visão dele, essa mãe ela vai embora e ela não volte mais, né? Então ele ainda não tem essa noção de tempo, né, para ter essa noção de que
uma pessoa pode se afastar e depois pode voltar. E aí toda vez que a mãe se afasta, ele começa a chorar e só para quando você volta para ele, pega ele no colo. Então, assim, é um momento também que as mães ficam muito desesperadas, porque esse bebê às vezes não aceita dormir no berço, quer dormir perto da mãe, porque ele está realmente, é uma angústia da separação. Ele está com muito medo de que essa mãe não fique perto dele, que essa mãe saia de perto dele e não volte mais. E aí no próximo tópico eu vou falar para você como lidar com essa situação, com esses 3 saltos importantes e que servem para outros também, tá? Então assim, e aí geralmente nessa época é uma época que a mãe volta a trabalhar e aí ela fica longos períodos fora. Então junta todas essas questões e a criança se sente muito insegura, e ela demanda muito do cuidador. Então ela vai ter despertares muitas vezes para chamar a mãe, para ter essa mãe por perto, né? Para ter essa mãe por perto, para ver, às vezes só para ver mesmo a mãe, só para estar em contato com ela, depois ele volta a dormir. E isso é muito desafiador para as mães, porque elas ficam muito desesperadas, não conseguem fazer nada, né? A criança chora muito quando ela se afasta. Então, tudo isso acontece e é muito comum de acontecer com esses bebês, né? E agora eu vou para o último tópico, que é o que você deve fazer se o seu bebê entrar em ou na crise dos 3 meses, ou na regressão do sono dos 4 meses, na angústia da separação, ou qualquer outro tipo de salto. Deixa eu ver aqui que teve uma dúvida. Deise, minha bebê dormia melhor, mas as sonecas têm sido a maior dificuldade. Ela dá sinais de sono, coloco para dormir, ela desperta 30 minutos. Ainda está muito difícil para fazer alguma coisa em casa. Pois é, Deise, na verdade, essas sonecas de 30 minutos não estão satisfatórias. Como eu falei até ontem, né, a próxima aula é sobre sonecas amanhã. Por que as sonecas são tão difíceis? Então eu nem vou entrar nessa questão das sonecas, porque amanhã eu vou falar o que acontece com as sonecas, como devem ser as sonecas, o tempo direitinho e o que você deve fazer para melhorar as sonecas. Eu vou deixar esse tema para amanhã, então você segura para amanhã. E aí Deise colocou aqui, eu retorno ao trabalho com 4 meses, quando a bebê formar 4 meses. Então, você já tem, quando a criança ela apresenta esses saltos, você tem que dar muito acolhimento, muito colo, né? O peito, sempre que ela solicitar. Tenha confiança que o seu peito está produzindo, né? Que suas mamas estão produzindo leite suficiente, não precisa ficar desesperada, né? Porque é normal que a criança fique o tempo todo no peito e o leite está sendo produzido. Só que às vezes não dá tempo dessa mama nem encher, nem ficar super cheia, né? E não dá tempo de você sentir esse seio vazando, esse seio super cheio. Então confie na sua amamentação, porque o seu corpo vai produzir o suficiente para o seu bebê se alimentar. Outra coisa, quando você perceber que o seu bebê entrou na angústia da separação, que como eu falei, pode ser dos 6, mas pode ser por volta dos 8 meses, 9 meses, comece a se afastar dele em alguns momentos, sim, da casa. Miguel tá querendo entrar aqui, porque Miguel ainda não dormiu. Se afaste um pouco dele, comece a se afastar e ir conversando com ele, e entre em outros cômodos e continue falando com ele, para ele ter essa noção de distância, que você se afastou, mas você ainda está por ali, para ele ter essa noção que você, só porque você saiu de um cômodo para o outro, você não desapareceu da vida dele, né? Que você ainda está ali por perto. Então continue conversando. Se ele estiver na sala e você estiver na cozinha continue conversando com ele. E aí você volta de vez em quando, conversa de novo, sai, para ele começar a se acostumar. Uma coisa que às vezes as mães fazem muito quando voltam a trabalhar é, por exemplo, eu não vou dar tchau pro meu bebê. Eu vou sair escondida para ele não me ver. Eu sei que a gente fica muito triste, né? A gente sofre muito se a gente vê o nosso bebê chorando na hora que a gente sai. Mas aí o que você faz, né? Se você vai trabalhar. Antes de trabalhar, você começa a fazer pequenas ausências, né? Você começa a sair um pouquinho, sai ali 10 minutinhos, deixa com uma pessoa, né? E aí você, tchau filho, tchau filha, beijo, mamãe já volta. Aí você tira uns 10 minutos, 15 minutos, depois você volta e fala, olha meu filho, voltei. Pra você começar a acostumar o seu bebê
aos poucos, que você sai, mas que você volta. Porque na hora que você voltar a trabalhar, você vai realmente, né, ele vai começar a ter essa noção. Lógico que ele vai chorar, lógico que ele vai ficar inseguro. Tudo isso pode acontecer, a criança chora, né, quando a gente se ausenta. Por exemplo, eu tenho meu filho que já vai fazer 3 anos. Quando meu marido vai trabalhar, porque eu ainda estou de licença maternidade, se ele vê, ele chora muito, porque a criança às vezes quer ir junto, quer sair, quer se ausentar, mas você começa a dar esses sinais de que você sai, mas que você volta. Então você pode fazer isso ao longo dos dias, tá? E para quem vai voltar a trabalhar, o ideal é que você se organize um mês antes, um mês para tudo, né? Um mês para que você mostre para o seu bebê essas questões das suas pequenas ausências e ele se acostume. Porque se você voltar a trabalhar e sair de vez, né, pode ser que ele tenha um impacto muito grande na alimentação e no sono, porque foi algo muito brusco. Então, faça isso aos poucos. Vai deixando com o cuidador, até para que ele se familiarize ali com o cuidador. E tem a questão do estoque de leite, que inclusive, assim, quem tiver interesse, eu tenho um curso sobre isso. É um curso de R$ 149,90, que fala tudo sobre aumentar a produção, estocar o leite. Então, quem quiser saber, vai no meu direct, que eu mando. E aí é super prático, você vai aprender todo o método para aumentar a produção e para estocar o leite. Eu vou fazer agora um sorteio do e-book, né? Quem tá aqui presente, quem for sorteado, tem que falar: olha, gente, eu estou aqui. Tem que responder, tá? Porque às vezes eu não consigo ver quem tá todo mundo aqui. Então você coloca aqui: eu estou aqui. Aí eu vou dar um tempinho. Deixa eu entrar aqui na página para fazer o sorteio. Essa aula vai ser um pouco mais curta, porque eu sei que é sabadão, né? Eu também tô aqui com fome, porque foi uma correria hoje. Tem uma pizza me esperando. Então, eu tô aqui já. Aí pra gente, né, ter um pouquinho de descanso também. Olha, a publicação foi essa aqui. Eu vou carregar aqui os comentários. Aí enquanto carrega, eu volto aqui. Só pra relembrar da minha mentoria, gente, viu? Eu sei que vocês estão aqui em Casa 7, Carol, estão ansiosos, vocês participaram. Então, participe, porque esse e-book vale muito a pena. Ítala aqui já falou que gostou. Então, todo mundo que já comprou, teve pessoas que já compraram e que gostaram bastante. Vou sortear aqui agora. Vamos ver aqui, ó, sortear uma pessoa. Vamos ver quem vai. Aqui, Deizinha, ela fez um comentário. Ela tava aqui, mas não deixe de responder que você está aqui, tá, Deise? Pra gente confirmar que você ganhou o seu e-book. Ah, pronto, você tá aqui. Sá, como faz para participar do sorteio? Geralmente eu tô fazendo todo final, eu deixo uma publicação e aí você vai lá, comenta nessa publicação e pode ganhar o e-book, tá? Hoje eu não fiz a publicação, eu vou deixar para amanhã, tá? Amanhã eu faço novamente a publicação. Parabéns, Deise, você vai gostar. Me mande um direct e aí, Deise, você me mande um direct com o seu e-mail, que aí eu te mando o e-book. E assim, eu quero falar mais uma vez da mentoria, que eu vou abrir as inscrições na terça-feira. Vai ser incrível, vai ser encontros ao vivo, eu vou tirar suas dúvidas, vou te conduzir para que você aprenda a melhorar as sonecas do seu bebê, a colocar o seu bebê para dormir no berço, melhorar os despertares nas madrugadas, tá? Vai ter todos esses encontros e vai ter todos os bônus que eu te falei. Bônus sobre introdução alimentar, sobre comunicação não violenta, aromaterapia, também Chantala e Ofurô, porque para vocês que não conhecem, existe a massagem Chantala, que é uma massagem indiana, e ela tem vários benefícios. Ela deixa o bebê mais relaxado para poder dormir melhor e também alivia as cólicas do bebê. Então, quando chega aquele período de cólicas, porque geralmente quando o bebê está de 0 a 3 meses, ele ainda não tem o intestino totalmente maturado e não tem o que a gente chamava antigamente de flora bacteriana, mas né, a gente precisa criar bactérias para o nosso intestino para a gente conseguir digerir melhor. E a criança, ela não nasce, então ela vai adquirindo isso ao longo do tempo. Então ela sente muitas cólicas, né? E aí esse bebê, ele chora bastante, ele fica bastante irritado, crianças menores de 3 meses. E essa massagem, ela ajuda, né, a melhorar a motilidade intestinal, ajuda no vínculo, né? A criança fica muito mais relaxada. Então vai ter esse curso dentro da mentoria, que eu vou abrir as inscrições
na terça-feira. E aí quem tá no grupo do WhatsApp vai receber cupom de desconto. As 5 primeiras vão ter uma consultoria comigo, muito mais personalizada, viu? E aí amanhã eu vou falar sobre sonecas, tá? Por que as sonecas elas são tão difíceis? Então eu já vi aí que tem mamães com dificuldades nas sonecas do bebê. Geralmente essas lives eu não tô deixando salva, tá? Porque eu quero que vocês estejam aqui, porque assim, é pra gente ter essa participação, né? Ter essa participação, assim, porque hoje é sábado, amanhã vai ser domingo, eu quero estar aqui, espero vocês também. Eu sou muito objetiva, não fico de enrolação. Então amanhã às 20 horas eu espero vocês. Quem não tá ainda no grupo do WhatsApp, é só entrar na link da bio e ficar lá, porque eu deixo, em alguns momentos eu deixo algumas aulas lá salvas para vocês poderem assistir depois, e depois que se quiserem tirarem dúvidas aqui durante a live. Então um beijão e até amanhã.